a ideia de ter filhos, ela compete com a ideia dos problemas. Ora, ter filhos não é uma obrigação. Tem que ter filhos. Não. É uma escolha. Agora, qual é o momento da gente escolher que quer ter um filho? Olá, como vai? Tudo bem? Alegria estar aqui com você. Eu quero falar de um tema que é muito importante, que traz para a nossa economia de valores uma reflexão muito pessoal e, ao mesmo tempo, muito solidária e fraterna com a coletividade, que é o ambiente de ter filhos. Esse momento, ele não tem, quando a gente está consciente, cronologicamente, uma idade de 20 anos, 30, 40, não. Hoje a ciência nos proporciona tomar decisões de ter filhos, assim, até na maturidade maior. 40 anos, 50 anos, isso não importa, não é relevante. O que é relevante é assim, qual que é o significado de ter filhos, né, para a vida de cada um? Ora, para determinadas pessoas, ter filhos significa abrir mão da liberdade, abrir mão dos prazeres da vida, de não desfrutar da vida e etc. Então, ter filhos vira um problema. Ok. Para outras pessoas, ter filhos significa ampliar as fronteiras do amor, do acolhimento, da fraternidade. E como a natureza humana ela vive por espelho, na medida em que eu cuido do outro, e especialmente na mais tenra idade, eu estou projetando por espelho aquele cuidar na minha criança que foi cuidada. Se a minha criança não foi bem cuidada e me gerou essa sensação de que não é legal ter filhos, esse exercício ele pode nos reeducar para a perspectiva da alta sensibilidade do prazer de ter filhos, né? Por quê? Eu vou só citar um exemplo. Eu tenho 7 filhos, tá? Com 3 mulheres diferentes. Sou casado pela segunda vez, tá? Se você me pergunta hoje, você teria novamente os 7 filhos? Eu acredito que sim. Por quê? Porque no meu mundo, da minha economia de valores, eu fui uma pessoa que consegui tirar dessa relação paterna muita coisa boa. E posso dizer, sem medo de errar, que eu diria que a melhor coisa que eu fiz na minha existência foi ter filhos, né? Porque eu continuo pai até hoje. Eu tenho filhos com 46 anos e a mais nova com 28, né? E tem netos. Então, assim, hoje a questão dos netos é uma questão de continuidade. É como se fosse um pai aprimorado, não é verdade? Então, se era bom ser pai, é muito melhor ainda ser avô. Então, o que acontece? A questão de ter filhos, ela passa por várias vertentes. Então, as dificuldades que são colocadas como obstáculo de ter filhos, muitas vezes, elas são os elementos que te sustentam num ambiente de infelicidade. Por quê? Porque a gente passa a olhar para o problema e não para a solução. Então, ter filhos é fácil? Não. Exige renúncia? Sim. Mas pare um pouquinho. O que é que você faz no mundo que faz você sentir que tem alguém te esperando, que é alguém que precisa de você, que depende de você e que você tem uma participação muito interativa nisso? Isso é uma fonte de prazer. Então, assim, o ato de cuidar, de trocar fralda, de levar na escola, de levar no médico, de perder noites de sono, também é um movimento integrativo de autoeducação. Porque alguém fez isso por nós. Mas assim, isso passa a ser um dever de ter filhos? Não. Mas assim, existem muitas nuances que justificam ter filhos. Mas também tem outras que não justificam. Isso é uma questão muito íntima, muito pessoal, tá? De cada um. Mas é mais importante, sobretudo, nem quem está certo, nem quem está errado. Mas se for possível, na medida do que a gente tiver de recurso,
a gente passar por um mecanismo de descontaminação dessas crenças prévias. Porque muitas vezes a nossa natureza está negando algo que é o que ela mais precisa. Então é preciso ter um bom contato com as nossas reais necessidades e não com as negações das nossas necessidades. Então isso tudo passa de ter ou não filhos por uma revisitação, de fato, naquilo que a sua essência, a sua natureza está clamando por ter. Então, uma vez respondido isso, aí a gente passa a ter a resposta. E essa resposta sempre, seguramente, será validada pelo cotidiano. Porque o cotidiano, ele vai trazer para nós um movimento de pertencimento. E esse pertencimento é uma das coisas que mais dá sentido existencial e significado para a vida. Então, assim, tem problemas? Tem problemas. Tem dificuldades? Tem dificuldades. Tem uma sensação de incapacidade? Em muitas vezes, sim. Mas a maioria das vezes, todas essas questões são diluídas quando a gente revisita o nosso mundo interno e começa a perceber de forma descontaminada o que nós desejamos de fato. E muitas vezes pode ser que a gente não quer ter filhos. E não querendo, está tudo ok. Tá? Mas não querendo, não para chegar lá na frente, porque se eu tivesse filho, né, hoje eu teria companhia, teria neto, teria isso, teria aquilo. E agora eu estou sozinho, não tem ninguém para me visitar, a não ser a misericórdia dos amigos que de vez em quando, por caridade, vem cá, me faz uma visitinha. Enfim, não. A gente definir isso por algo que é sustentável, por uma escolha que hoje me deixa confortável. Então, o ato de ter filhos é um ato de tomada de consciência sem interferência de crenças, mas de construção estrutural de uma revisitação das coisas que realmente te encantam na vida, que muitas vezes, pela própria cultura, pelos estímulos do cotidiano, a gente perdeu a capacidade de se sensibilizar por aquilo que é verdadeiramente a nossa essência. Aqui é o Cantinho do Ari, receba meu forte abraço, gostaria que você compartilhasse esse vídeo e até um próximo encontro.